Olá, vamos para a terceira parte do vídeo. Eu sou o Johann Schultz, pesquisador da ONCA Defesa Animal, organização que promove o veganismo e o direito dos animais. Se você não viu as duas partes anteriores, é importante. Esse aqui é um vídeo de resposta às alegações do biólogo Richard Rasmussen no podcast Inteligência Limitada. E o objetivo é deixar aqui registrado as anotações que eu fiz com relação à entrevista. Acabamos de falar sobre a aquicultura. Vamos para o terceiro tópico que eu destaquei na entrevista, mas antes disso vem alguns comentários breves sobre mais algumas falas durante a entrevista. Eu admiro, e assim, eu sou muito atacado pelos veganos, cara. E o que eles não entendem é porque eu sou um cara racional. E eu admiro. Então ele diz, eu sou muito atacado pelos veganos, cara. Atacado como? Criticado? Bom, será que você não fez nada de errado para ser criticado? Preciso lembrar aqui, né, que não são só os veganos que eu critico, tá? Biólogos, veterinários, ambientalistas, protetores de fauna silvestre, profissionais de diferentes áreas relacionadas ao meio ambiente o criticam. E não é nada pessoal, né? São as práticas dele, né? Ele já recebeu inúmeras denúncias, já foi autuado algumas vezes, já foi multado, né, por órgãos ambientais por diferentes crimes ambientais, né? Então, não vou me delongar mais porque ele não deu detalhes, mas se ele está sendo criticado e já responde e já foi multado por diferentes crimes ambientais, será que o problema são os veganos ou é o que ele está fazendo? Mas certamente não são só os veganos que eu critico, né? Seguindo ali, ele diz, e o que eles não entendem é porque eu sou um cara racional. Mais uma vez ele vem com essa lenga-lenga, com esse papo furado da dicotomia, emoção versus razão. Isso nós já falamos na primeira parte do vídeo, então eu vou seguir adiante. Racional. E eu admiro a iniciativa que os veganos têm. E já foi muito atacado mesmo nessas palavras que eu tô dividindo com você agora, Vilela, porque parece que assim, parece que eu tô assoprando e ao mesmo tempo não, Mordendo, soprando. não, mordendo, soprando, não tô. Eu acho que é um movimento extremamente válido. Quando você toma por base o amor e o cuidado que você tem com outros seres vivos. Ponto. A partir daí, por exemplo, eu sou um covarde. Eu admito. Eu sou um covarde. Eu entro no mercado, compro um pedaço de carne que não muge, que não chora, que não. Eu sou um covarde. E eu faço isso conscientemente. Eu vou lá, compro um pedaço de uma parte de um boi, de um porco, de uma cabra e saio do mercado como se fosse um produto que não tivesse uma conexão com o ser vivo. Leite condensado, pão. Então, não, isso é mais extremo ainda. É vegano mesmo, né? Porque aí não pode nem tirar o leite, nem a galinha botar ovo, nem a porra do... Tá. E eu entendo isso. Eu entendo como um movimento e eu admiro o oponente. E já foi atacado por causa disso, e assim, é ridículo atacar. Eu admiro o meu oponente. Então ele segue, né, dizendo, eu acho que o veganismo, né, eu acho que é um movimento extremamente válido quando você toma por base o amor e o cuidado que você tem com outros seres vivos. Eu, por exemplo, eu sou um covarde e eu admito. Eu entro no mercado, compro um pedaço de carne que não muge, que não chora, eu sou um covarde. E eu faço isso conscientemente. Eu vou lá, compro um pedaço de um boi, de um porco, de uma cabra e saio do mercado com um produto como se não tivesse uma conexão. Então eu pergunto, se o veganismo é extremamente válido quando você toma por base o amor e o cuidado que você tem com outros seres vivos, por que é que você não pratica isso? Né?
se você concorda que o veganismo é extremamente válido, se você sabe que você deveria agir assim, que você diz ali, né, eu sou um covarde, eu admito, e eu faço isso conscientemente, então por que é que você faz? Aonde está o cara racional que você tanto fala e falou de novo, acabou de falar de novo, né? Uma pessoa que sabe o que faz e não faz é racional? Tá? Não vou me delongar mais, mas novamente, né? Tentando falar sobre ser racional e, mais uma vez, ele admite que entende que isso é válido, que ele é um covarde, mas ele age de outra forma. Então, quem sabe o que tem que fazer e não faz é racional? É isso que eu pergunto. E ele segue e ele diz, eu entendo como um movimento e eu admiro o oponente. Eu admiro o oponente. Então, uma observação. O veganismo não tem oponente. O veganismo não tem inimigos. Algumas pessoas se opõem a nós porque a consciência pesa, né? Porque eles não querem libertar os animais do sofrimento e da morte e se opõem ao veganismo, né? Mas o veganismo não tem inimigos. Nós rejeitamos uma prática, a prática de explorar os animais, de matar os animais. É só isso, né? Não temos nada pessoal contra ninguém. Nós queremos comprar de todo mundo. Nós queremos que as empresas que exploram, torturam e matam animais deixem dessa prática e produzam produtos que não exijam ou não seja necessário o sofrimento dos animais, porque nós queremos mais opções também, né? E se tem aquelas empresas que elas estão prosperando sem precisar explorar os animais, por que é que esses que exploram não podem prosperar sem explorar os animais? É simples, né? Então, o veganismo não tem oponentes. Nós queremos consumir de todos, nós queremos que todas as empresas prosperem, porque nós também queremos ter mais opções. Hoje nós temos alternativas e é desnecessário explorar animais para vivermos. Então, não há justificativa para continuar confinando animais, torturando animais de todas as formas, deixando eles vivendo em condições totalmente antinaturais e, por fim, matando esses animais para nosso prazer, se temos alternativas, se é desnecessário. Simples assim. Admiro o oponente porque, na minha concepção, não é isso que vai salvar o planeta. Porque então aí ele demonstra que ele não sabe o que é veganismo. Nós já falamos disso anteriormente, né? E mais uma vez, veganismo não se trata de salvar o planeta. Não é disso que se trata o veganismo, né? Veganismo é a nossa atitude para abolir a exploração dos animais. Salvar o planeta é uma coisa que nós temos que fazer para salvarmos a nós mesmos, tá? Salvar o planeta é uma coisa que nós temos que fazer para a nossa sobrevivência, porque eu não sei se você sabe, mas se a gente destruir esse planeta, aonde é que a gente vai morar? Se a gente acabar com toda a água potável, o que a gente vai beber? Se a gente acabar com o oxigênio, a gente vai respirar o quê? Então, salvar o planeta é por nós, né? Então tem gente que às vezes vê que está fazendo alguma coisa pelo meio ambiente como se estivesse dando uma esmola para o meio ambiente. Não, salvar o planeta você está salvando a você mesmo. Ah, mas os veganos falam sobre o meio ambiente. Sim, nós falamos por quê? Porque esses problemas estão intimamente ligados, profundamente relacionados, né? As atitudes que nós tomamos, o tratamento, né, que nós temos com relação aos animais está
profundamente relacionado com esses problemas de água, de produção de alimentos, de poluição. Então, sim, nós falamos porque eles estão relacionados. Porque de todas as atividades, de longe, a que mais impacta no meio ambiente é a exploração de animais. E por que a gente fala? Porque todos os dias todo mundo está falando. Né? Então, seja no meio político, empresarial, acadêmico, os estudiosos, os pesquisadores estão discutindo, procurando soluções, procurando alternativas. Então, todos os dias está se falando porque são problemas sérios relacionados com toda a sociedade. Então, sim, nós estamos falando porque todos estão falando e porque é um problema que atinge todos nós, né? Ou problemas que atingem todos nós. Então, o que nós fazemos é dizer, ei, sabe esses problemas que vocês estão discutindo todos os dias? Pois é, o veganismo tem soluções para esses problemas. Por quê? Porque quando você mexe na forma que nós tratamos os animais, você também mexe nos efeitos disso. Você também mexe nas consequências disso, que são positivas, né? Quando você altera a forma que você trata os animais, traz consequências positivas para o planeta, né? Então, é o que nós estamos dizendo. Olha, o veganismo tem soluções para esses problemas. Então, não somos nós que estamos querendo salvar o planeta, nós só estamos dizendo, ei, sabe esse problema que você está quebrando a cabeça e não consegue resolver? Pois é, a gente sabe como. Não é fácil, mas a gente sabe um caminho, a gente sabe uma alternativa. É isso que nós estamos fazendo. Na minha concepção, não é isso que vai salvar o planeta. Porque essas pessoas que estão falando em veganismo e estão trabalhando a questão alimentar como um issue, como um problema, como mundial, grande a solução, na verdade, isso é apenas um dos problemas. E ele segue. Essas pessoas que estão falando em veganismo, que estão trabalhando a questão alimentar como um nicho, como grande solução, esse é apenas um dos problemas, diz ele. Né? E aqui a gente precisa fazer um ajuste no tom dessa fala. Né? É verdade que a questão alimentar é um dos problemas? Sim, é verdade. Mas, veja bem, a questão alimentar é o principal problema da questão ambiental. É o maior, é o problema de maior impacto na questão ambiental. Então, ele não é só mais um dos problemas, não, ele é o principal problema que nós temos quando a gente fala de planeta, quando a gente fala de produção de alimentos, quando a gente fala de sobrevivência da própria espécie. Né? Então, não pode ser amenizado, diminuído esse impacto, essa negatividade da produção animal. Né? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. A chamada produção animal, né? Ela é, no Brasil e no mundo, a principal causa dos desmatamentos, das queimadas, da escassez e poluição de águas, da erosão e da desertificação de solos, da extinção de espécies silvestres, do desperdício de água e de alimentos, do surgimento de novos surtos de doenças e da origem de novas epidemias e até pandemias. Aliás, eu não sei se você sabe, mas nenhuma epidemia ou pandemia que surgiu na história da humanidade, nenhuma nasceu de um vegetal. Né? Absolutamente todas elas surgiram, nasceram da exploração animal, né? Passando pela peste negra ou peste bubônica, pela erroneamente chamada gripe espanhola, porque não nasceu na Espanha, né? Mas a gripe de 1918, e vindo até os dias de hoje, a AIDS, a SARS, a MERS e mesmo a Covid, todas elas têm relação direta com
a exploração animal, né? E além disso, né, o impacto vai mais além, muito mais além do que isso. A forma como nós tratamos os animais também se relaciona com outras questões sociais. Por exemplo, no Brasil, a produção animal é a principal causa do trabalho escravo, é a principal causa do trabalho infantil e é a principal causa de doenças e acidentes de trabalho. Tá? Sem a gente contar na área de saúde, né, o consumo de produtos de origem animal tem relação estreita com as doenças que mais matam no mundo: infarto, AVC, diabetes, hipertensão, obesidade, os principais tipos de câncer, como de estômago, intestino, mama, próstata, entre outros. Temos outros problemas ambientais para resolver, certamente, né? Mas me aponte algum outro problema ambiental que tenha as dimensões que a produção animal tem, né? Que tenha o mesmo tamanho de impacto para a sociedade que a exploração animal tem. Então, ela definitivamente, ela não é apenas um dos problemas, não. Ela é o maior dos nossos problemas ambientais. É o principal problema ambiental, né? Então, reduzir esse impacto, reduzir essa nocividade é ou ignorância ou má fé. Um bom exemplo, lembra a citada pesquisa de economia conduzida pela Trucoast, que nós já mencionamos aqui? Pois é, vou relembrar, é uma pesquisa de economia e desenvolvimento sustentável que analisou 45 principais setores de negócios no Brasil. Pesquisa conduzida pela Trucoast, em parceria com um grupo de instituições financeiras brasileiras. E concluiu que, para cada R$1 milhão de receitas, o setor de pecuária, preste atenção, gera 22,1 milhões de reais de impactos ambientais. É isso mesmo. Será que você consegue se segurar na cadeira depois de um dado como esse? Veja só, para quem diz que a pecuária é importante para a economia do país, porque ela gera riqueza. Olha só, presta atenção, para cada R$1 milhão de receita que entra, sai, né, de forma negativa, né, sai em impactos ambientais. Para cada R$1 milhão, 22,1 milhões de impactos ambientais. Ou seja, a pecuária ela está sempre no vermelho. Ela está sempre devendo. Ela não se paga, ou seja, ela não é sustentável. Ela precisa ser sustentada pelos outros setores da sociedade. Ela precisa ser sustentada com o imposto direto do cidadão. Ela precisa ser sustentada com o imposto que vem da indústria, com o imposto que vem do comércio, porque ela sozinha não se sustenta. Está aqui. Você quer questionar? Então, vai lá e fala com esses autores que analisaram 45 principais setores de negócio do Brasil. E para você ter uma ideia, a mesma pesquisa aponta que o refino de petróleo, né, para cada R$1 milhão de receitas, gera 4,2 milhões de reais de impactos ambientais, né? Então veja, todo mundo sabe o impacto negativo do petróleo, mas compare, né, o petróleo que é assustador, óbvio, né, que é um problema sério, porque para cada R$1 milhão de receita, ele gera 4,2 milhões de impactos ambientais, mas a pecuária chega a 22,1 milhões de reais. Né? E isso aqui considera apenas os impactos ambientais. Né? Então, veja,
não está contabilizado aqui o impacto econômico nas áreas trabalhistas, por exemplo, na área de saúde, na área de saúde pública, tá? Então, ela não é um dos problemas, ela é o principal problema. E vamos seguir. Apenas um dos problemas. Esse cara pega o celular e usa celular, usa energia elétrica, e assim, mas é hidrelétrica, mas hidrelétrica matou tantos animais que tinham ali. Alterou um ecossistema inteiro para alagar. E proíbe movimentos dos peixes, reprodutivos dos peixes e não sei o quê. Então assim, mas aí tudo bem. Aí usa combustível fóssil para enfiar no seu carro e não sei o quê. Mas na hora de comer eu sou ecológico. Cara. Fuck you. Você não é ecológico. A sua pegada. Bom, então ele fala, né? Esse cara, provavelmente se referindo ao vegano, né? Esse cara usa o celular, usa energia elétrica, usa combustível fóssil para enfiar no seu carro. Fuck you, você não é ecológico, né? Mas eu pergunto, quem optou pela usina hidrelétrica? Foram os veganos? Os veganos foram consultados? Os parlamentares que aprovaram essa opção são veganos? Não, os veganos não puderam optar, né? Nem pelo sim, nem pelo não, pelas usinas hidrelétricas, né? E ainda uma grande parte do país, a única alternativa à energia elétrica que temos acesso é o que vem das usinas hidrelétricas, né? No modo que a nossa cidade vive hoje, essa decisão é de políticos, tá? O governo, geralmente, né, os governos proíbem ou levantam inúmeros obstáculos ao acesso à alternativa a energias de usinas hidrelétricas. Então você não pode culpar os veganos de não serem ecológicos por não terem acesso a uma outra opção, né? O que você quer? Que os veganos vivam sem energia elétrica, sem computador, que não tenham energia elétrica para trabalhar, para suas empresas, né? E eu pergunto, quem você acha que está mais engajado na mudança para alternativas mais sustentáveis? Você acha que a maioria dos veganos estaria aberto a essa mudança ou a maioria dos não veganos, né? O Gary Francione, né, ali o escritor e advogado, professor de Direito e Filosofia, ele dá um exemplo, por exemplo, uma questão social. Os cidadãos de uma cidade descobrem que a empresa estatal que fornece água para a cidade usa trabalho infantil. O que os cidadãos vão fazer? Se eles se recusarem a beber água, morrerão. Então, hoje eles consomem água, mas vão se mobilizar para mudar essa situação, vão fazer protesto, abaixo-assinado, etc. Apelar para o governo mudar a sua prática com relação ao uso do trabalho infantil, né? Então não adianta nada eles deixarem de beber água e morrerem, né? Mas, ao contrário, né? Eles se mobilizam para mudar essa condição. Esse é um exemplo, né? Em que ele mostra que o que é ser vegano na prática. Eu gosto muito, né, dessa expressão que ele usa, né, desse resumo, né, sobre o que é veganismo, né, na prática. Ele diz o seguinte: veganismo é o que você pode fazer hoje pelos animais. Veganismo é o que você pode fazer na próxima ida ao mercado, né? Então, a sua próxima ida ao mercado, o que você pode? Você pode optar por um produto sustentável, por um produto que não explore animais, então você vai fazer isso, né? Então, eu pergunto, se ele considera que essas práticas são danosas para o meio ambiente, eu pergunto o que então ele está fazendo pelo meio ambiente? Ou será que ele é daquela turma que diz, se não pudermos mudar 100%, eu não vou mudar nada? É dessa turma? Ninguém vive assim. A sociedade não vive assim. Então pode ser que substituir a fonte de energia elétrica de usinas por outras formas seja algo que demore mais. Mudar de combustível fóssil para alternativas talvez precise de um tempo maior. Mas
certamente mudar a condição dos animais e, com isso, também inúmeros problemas ligados a ele, está ao alcance já, agora. Né? Então, você pode deixar de consumir animais agora e essa mudança começar imediatamente. Né? Então, se hoje todo mundo decidir mudar o consumo de produtos de origem animal para vegetais, amanhã sobram mais áreas de terra, sobra mais água potável para a população, sobra mais alimentos para a população. Eu vou entrar nesses números, né? Já vai entrar um comentário dele, onde eu vou entrar com esses números para você entender um pouco melhor, tá? Mas essa é uma mudança que nós podemos fazer já, hoje, que não depende de, como por exemplo, o trabalho de usinas hidrelétricas, né? Mudar isso, mudar a condição dos animais e o impacto que a exploração do animal causa, pode começar hoje e podemos começar a fazer imediatamente resultados positivos para o planeta. E só para aproveitar, né? Lembrar, aproveitando a ocasião, que ele mencionou ali os problemas, né, que ele citou das usinas, por exemplo, desvio de cursos de rios, que impede cursos de peixes, né? Esses problemas estão na aquicultura, que ele vende como sustentável, tá? Vamos adiante. Fuck you. Você não é ecológico. A sua pegada é tão grande quanto qualquer outro ser vivo, que inclusive é onívoro. Não é. Então ele segue e diz: a sua pegada é tão grande quanto qualquer outro ser vivo, que inclusive é onívoro. Provavelmente está se referindo aos carnistas, né, as pessoas que comem carne. Né? Em primeiro lugar, né, vamos deixar claro que é impossível viver nesse planeta sem causar impacto. Tá? O nosso desafio é tentar causar o menor impacto possível. Né? Então, se a gente tiver opções A, B e C, é optar pela alternativa que cause o menor dano ao planeta. Tá? Mas não é. Né? Não, certamente não é. Né? A pegada de um vegano certamente não é como de qualquer outro e como a dos carnistas, né? Como ele está dizendo aqui. Vou citar um ótimo exemplo, que foi um estudo realizado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Se chama, o título, né? Análise e valoração dos benefícios da mudança alimentar para a saúde e para as alterações climáticas, publicado na revista acadêmica PNAS. Esse estudo ele comparou 3 estilos de vida de menor impacto ao planeta. Tá? Então, o primeiro é o estilo de vida sugerido pela OMS, que procura reduzir o consumo de carne. O segundo estilo de vida estudado é o do vegetariano. O terceiro estilo de vida estudado nessa pesquisa é o do vegano. E analisou os 3 estudos sobre 3 aspectos diferentes. O primeiro, saúde. O segundo, impacto ambiental. E o terceiro, economia. O estilo de vida vegano obteve o melhor resultado nos 3 aspectos. Tá? Então foi considerado pelo estudo como o mais saudável, com menos relação com doenças, o modo de vida com menor impacto ambiental e também o que exige um menor recurso econômico de todos os 3, que já eram assim, os mais sustentáveis, né? O de menor impacto. Então nós já temos aí um estudo que analisou, né, esses 3 estilos de vida de menor impacto socioambiental possível. Tá? E
como eu disse, o estilo de vida vegano teve o melhor resultado dentro desses 3 aspectos. Eu poderia dar inúmeros exemplos. Eu vou usar a nossa publicação, né, Soluções para os Grandes Desafios do Planeta, que você, como eu falei, pode baixar o nosso Instagram, tá? As fontes estão, né, sempre no final, mas são todas de dados do setor de pecuária, da FAO, divulgados pela ONU. Tá? Vou dar um pequeno exemplo da diferença que faz você adotar um estilo de vida vegano ou você continuar consumindo carne. Alguns exemplos. Mas, segundo os dados oficiais, como eu falei, tá? Mais de 80% do desmatamento em todo o território brasileiro é causado pela atividade pecuária, ou seja, produção de carne, leite, ovo, couro, lã, etc. 99% do desmatamento na Amazônia brasileira é causado pela atividade pecuária, sendo 80% para pastagens e demais para plantio para ração animal. 99% de todo o desmatamento nos biomas brasileiros, como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, etc., é ilegal e principalmente para fins de pecuária. As queimadas, sim, 100% das queimadas na Amazônia brasileira ocorre pela agropecuária e principalmente para abrir novos pastos e para a agricultura animal. Quer mais um exemplo? Se segura na cadeira aí, tá? No Brasil, as pastagens bovinas, a área de gado em pé, chamado gado em pé, tá? Estou falando só das pastagens bovinas. Atinge 223 milhões de hectares, dados do governo federal. Né? As pastagens bovinas do Brasil ocupam 223 milhões de hectares, sendo 70 milhões nos estados da Amazônia. Esta área aqui, de 223 milhões de hectares, na Europa, ela equivale, ou seja, cabe nessa área, 33 países. Deixa eu mencionar eles aqui. 33 países europeus são Inglaterra, Itália, Portugal, Países Baixos, Áustria, Escócia, Irlanda, Grécia, Hungria, Bulgária, República Tcheca, Sérvia, Lituânia, Letônia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslováquia, Estônia, Dinamarca, Suíça, Moldávia, Bélgica, Armênia, Albânia, Macedônia do Norte, País de Gales, Eslovênia, Montenegro, Kosovo, Luxemburgo e Malta. Cabe nessa área de 223 milhões de hectares, que no Brasil só tem gado, só tem bovinos. Tá? E isso aqui nem se refere a áreas cobertas, né, dos galpões de confinamento. Tá? Seguimos. A área ocupada pelas pastagens de pecuária na Amazônia, somente na Amazônia, corresponde à soma de 8 estados brasileiros. Está me ouvindo? A área ocupada pelas pastagens de pecuária na Amazônia corresponde à soma de 8 estados brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Alagoas, Rio Grande do Norte, Acre e Sergipe, ou seja, as áreas de pastagens na Amazônia correspondem à área desses 8 estados, né? Ou seja, áreas onde vivem pessoas
onde tem construções, indústrias, rodovias. Ali, na Amazônia, onde são 8 estados fora dali, na Amazônia são áreas apenas de gado. A mesma área que na Europa você tem prédios, né, edifícios, construções de todo tipo, tem rodovias, inclusive áreas verdes. No Brasil você tem apenas, e cabem 33 países, no Brasil você só tem gado, só tem gado pastando. E lembrando, né, que quando você decide comer vegetais, o que é que você precisa? Você precisa de uma área para plantar esses vegetais. Quando você decide comer animais, você precisa de o quê? De uma área para manter esses animais e de uma outra área para produzir ração para dar de comer para esses animais. Ah, os animais não pastam? Mesmo animais que pastam não vivem só de pastagem. Todo animal precisa de uma área que vai se produzir ração para dar de comer para esses animais. Né? E vamos lembrar o quanto comem esses animais, o quanto bebem esses animais, muito mais do que o ser humano. Né? Então, fuck você não é ecológico é uma coisa que você não pode dizer para o vegano. É o que diz esse estudo da Universidade de Oxford, é o que diz lá o relatório da Semana Mundial da Água, que nós já mencionamos, é o que diz lá os relatórios divulgados pela ONU, né, que apontam que hoje o que nós temos de estilo de vida mais sustentável possível, o mais que mais contribui para a conservação do planeta é o estilo de vida vegano. E eu posso citar vários outros números, vários outros dados, mas de momento vamos para frente. Fuck you. Você não é ecológico. A sua pegada é tão grande quanto qualquer outro ser vivo, que inclusive é onívoro. Não é. Mas isso cria um movimento que é emocional. E aí o emocional move plataformas, cara. Então, de novo, essa balela, né? Então, com o emocional, né? Ele diz, mas isso cria um movimento emocional, e aí o emocional move plataformas, cara, e continua com essa balela. O emocional não vai salvar o planeta, já falamos sobre isso, né? Então, a compaixão e a emoção, sim, mas a decisão, né, de boicotar, a decisão de não dar dinheiro para quem causa sofrimento e morte aos animais, baseado no raciocínio, né? Então, já falamos sobre isso na primeira parte, né? Vamos adiante. Plataformas, cara. O emocional é um starting point, é onde a gente começa um trabalho, é no emocional, mas a gente tem que evoluir isso. O emocional não vai salvar o planeta. Não vai. Concordo. Você precisa de pessoas que trabalhem com o cérebro e com o estômago para poder e com a ciência. E com a ciência. E com a ciência. Pela primeira vez ele falou em ciência, né? Que bom, né? Porque até aqui eu apontei os dados que são dados oficiais, que são dados do setor de alimentos, de pecuária, né? E ele não citou nenhum, né? Ele mencionou que o veganismo não tem base, blá blá blá, mas até agora eu estou esperando ele fazer uma menção de alguma informação, de algum dado de ciência, né? Então, vamos ver se vai aparecer. O estômago para poder e com a ciência. E com a ciência. E com a ciência. Para poder fazer medidas, ainda que sejam impopulares, mas que sejam baseadas em dados, em coisas em estudos mais profundos, né? Posso alimentar a sua... O seu... Como chama? Eu perdi o título. Não. O corte? É o corte, vou alimentar. Vamos lá. Quais são as 3 bases
do veganismo. Eu vou usar o veganismo porque simplesmente ele é o movimento mais radical Do que de o alimentação que a gente tem, tá? Do que o vegetariano. Quais são as 3 bases? Sustentabilidade, saúde e humanidade. Tá. Você se relacionar com o objeto, com aquele ser vivo que você está comendo. Como é que você vai, né? Então, assim, sustentabilidade. Não existe hoje qualquer plataforma mais melhorada do que... Eu vou dar um exemplo do pico, a aquicultura. A aquicultura, você, num espelho d'água, pode, num hectare, produzir muito mais, porque tudo se trata de proteína. É. Animal, vegetal, não importa. Para nos manter Para o vivos. ser humano. A não ser que vocês, né, Seja- veganos façam menos filhos, Ou faço fotossíntese. né, ou fotossíntese, bom. Não é? Que não é o caso ainda. Ia ser bom, né? Se alguém da sala está escutando, faz fotossíntese, pode... Não é pra você que tá desliga falando. desliga agora todos os áudios, porque não é para você que a gente Não é está pra falando. você. Você não tá fazendo mal pro planeta. Mas E ali ele fala mais uma vez da aquicultura, dizendo que é o sistema mais sustentável para a produção de alimentos. Já falamos isso, né, na parte anterior. Então, vamos adiante, nada novo, né? Ele tentou fazer uma piadinha ali de fotossíntese e ele diz ali que a menos que o vegano tenha menos filhos, né? Mas não sei se faz sentido, né? Justamente aqueles que produzem menos impacto ao planeta tem que ter menos filhos, não deveria ser o contrário, né? Mas tudo bem, vamos adiante. Eu creio que eu vou pausar esse vídeo, né? Vou encerrar ele aqui, porque a próxima fala dele eu quero ir para o tópico que eu considerei entre os 3 mais importantes dessa entrevista. Então, no próximo vídeo a gente já começa falando desse tópico. Se você tem algum elogio, uma crítica, quer corrigir alguma informação, deixa um comentário embaixo, tá? Se foi útil para você, compartilhe, porque pode ser para outras pessoas, tá? Se você quer tirar alguma dúvida, quer algum material, escreva para a gente, para o nosso Instagram, @oncaanimal, tá? Mas continue e vamos para o próximo tópico, para o próximo vídeo.